Todo trabalhador, quando chega no final da noite, quando ele vai encostar a cabeça no próprio travesseiro, quer ter uma sensação específica. O seu dia pode não ter sido um dia épico, você pode não ter provado de coisas incríveis e mirabolantes, mas o seu trabalho precisa fazer sentido para você. A gente precisa dessa sensação de que nós estamos no caminho certo, sabe? De que nós estamos construindo algo que vale a pena. E quando a gente não tem essa sensação, essa segurança, é como se a gente vivesse num modo de sobrevivência. Eu já passei por isso. Nos últimos anos, especialmente depois do divórcio, eu me senti exatamente nesse estado, sempre empatado ou sempre no vermelho, sempre empatado, sempre no vermelho. É como se você iniciasse um modo sobrevivência e aí você não está trabalhando por algo que realmente faz sentido para você. Você está trabalhando para poder dar conta do básico, dar conta de pagar as coisas que vão manter a sua vida com o mínimo de qualidade possível. E aí eu quero falar com você que de repente se sente sem criatividade, se sente sem vontade de viver, sabe? Se sente sem explorar o melhor das suas potencialidades. Você se sente de uma certa forma murcha, sabe, na existência, em que você fala assim, nossa, hoje em dia eu vivo a vida num tom meio negativo, meio tristonho, sabe? Eu não consigo ver tanta esperança assim na existência. Pode ser que uma das causas é o fato de você ter se colocado nesse modo de sobrevivência, esse modo de reserva de energia. Ou seja, você oferece tudo para o seu trabalho, você dá o seu melhor, você acorda muito cedo, vai até tarde da noite e quando chega no final do mês você ainda tem que pensar em pegar empréstimo, você ainda tem que pensar em pedir ajuda para alguém, você ainda tem que pensar em como diminuir a comida que você compra ou a gasolina que você usa no carro. Pode ser que uma das coisas que explique a sua falta de paz e alegria talvez seja exatamente esse modo de sobrevivência. Há um tempo atrás eu falei com a minha psicóloga exatamente isso. Isso ficou marcado na minha cabeça, sabe? Eu falei para ela, olha, quando eu sinto que eu estou no modo sobrevivência, eu não tenho criatividade. É como se, de fato, isso matasse o que há de melhor dentro da gente. E isso é corroborado pelos psicanalistas. O Winnicott, por exemplo, que eu já falei várias vezes aqui no canal a respeito do falso self, etc., ele falou uma coisa bem interessante, que a criança ela só se sente à vontade para brincar e para ser criativa quando ela está num espaço seguro. E conforme o tempo vai passando, isso não muda em sua essência pelo fato de nós sermos adultos. Enquanto adultos, se a gente não tiver um espaço de segurança, a gente vai perdendo aquela capacidade lúdica, aquela capacidade de olhar a vida por tons positivos, sabe? A gente vai meio que se sentindo espremido pela vida, de forma que talvez você não tenha coragem de falar para as pessoas ao seu redor que você está nesse modo sobrevivência, mas o resultado da sua vida demonstra claramente exatamente isso. Então, o dinheiro, ele não é capaz de comprar propósito, o dinheiro não é capaz de tapar todas as lacunas emocionais que você tem. O dinheiro não é capaz de construir caráter em você. O dinheiro, ele não é uma escola em que o aprendizado é necessariamente o amor. O dinheiro, ele não cobre essas deficiências educacionais, espirituais, porque, de fato, o dinheiro tem uma função bastante específica na vida. Agora, o dinheiro, ele tem essa característica
de trazer uma certa segurança, é limitada, é frágil muitas vezes, mas pelo menos a sensação de que nós estamos caminhando bem, de que nós estamos pagando as coisas que a gente precisa pagar. E a gente precisa muito dessa segurança. E nesse sentido, eu queria dizer para você exatamente esse aprendizado que eu trago ao longo de vários anos. Que se você está passando por algo assim que está te colocando nesse lugar de sobrevivência, preste bastante atenção, cuide muito bem dessa sua capacidade produtiva, de onde a sua energia está sendo empregada, de maneira que ela seja otimizada e oferecida àquilo que ofereça para você essa cama, essa fundamentação básica que te faz sair dessa zona de sobrevivência. Se for preciso diminuir determinadas parcelas, diminua. Se for preciso fazer certas concessões, de fazer certos acordos, faça. Mas se coloque nessa posição o mais rápido que você puder, onde você não precisa pensar no dinheiro para as questões mais básicas da existência. Porque isso por si só já vai dar a você condições de pensar além. Daí talvez você diga, ah, Rodrigo, mas tem muita gente na linha da pobreza ou até mesmo na linha da miséria que são extremamente criativos e que são artísticos. Eu não estou aqui para romantizar isso, sabe? Eu tenho plena convicção de que muita gente faz coisas lindas no meio da pobreza, da miséria e da dificuldade, como uma tentativa também de sair desse estado. Porque esse é um lugar interessante da arte. A arte tem o poder de abrir os nossos olhos, de enxergar a realidade, mas também tem o poder de nos alienar, de nos dar aquele conforto temporário, de nos transportar para um outro universo. Então, eu gostaria, sinceramente, que não houvesse nenhuma pessoa na face da Terra que vivesse nesse estado de modo de sobrevivência. E isso aplicado a tudo na vida. Eu estou falando aqui em relação às finanças, mas em relação a relacionamento. Relacionamento em modo sobrevivência é um horror. Uma espiritualidade também no modo sobrevivência, né? Cheia de sofreguidão, cheia de angústia, sempre vivendo no limite, no limite, no limite, em afirmações repetitivas e sem conteúdo, sem significado essencial. É horrível. Qualquer coisa que viva num modo sobrevivência é horrível. E viver com uma vida financeira que te coloque nessa posição é horrível também. Ainda mais quando você tem uma família para cuidar. Ainda mais quando você tem a sensação de que você não está sozinho nisso. Você está carregando com você nessa direção o seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido. Quando você tem pessoas que são dependentes de você e você diz, meu Deus, eu estou dando o meu melhor, mas não está sendo o suficiente. É nesse sentido que a gente realmente precisa vencer o consumismo, que a gente precisa vencer esses impulsos, né? Que tentam, na verdade, preencher determinadas lacunas afetivas em nós com novidades, com compras, com parcelas muito extensas. E aí, às vezes, a gente dá um passo maior do que a perna, ou a gente diz, ah, não, eu vou gastar e depois eu vejo. E aí, quando você vê, você não consegue sair mais desse ciclo. Porque o dinheiro do mês que vem você já gastou nesse mês. E você vai vivendo nesse looping horrível. Que parece que você dá conta desse negócio, né? Parece que você administra, parece que você até naturaliza o caos que isso causa. Você está
todo ferrado, mas você vai naturalizando, vai naturalizando, vai naturalizando. Mas no frigir dos ovos, o produto final, o resultado final desse negócio é modo sobrevivência. E aí, quando você consegue sair desse estado, que você começa a ganhar uma certa maturidade financeira, em que você cuida bem das suas finanças, tem uma boa gestão, faz o arroz com feijão bem feito, sabe? Sabe o que está gastando, sabe o que está entrando, né? Não está sobrando muito, não está tendo grandes lucros, mas pelo menos você está com aquela sensação de que a coisa está caminhando. Quando isso acontece, você percebe que você ganha mais energia para cultivar suas amizades, a fazer coisas meramente pelo prazer de realizá-las. Começa a brotar em você uma capacidade criativa, uma vontade de tocar violão, de cantar, de compor, de escrever. Coisas são emuladas dentro de você quando você sai desse modo de sobrevivência. O modo de sobrevivência elimina as nossas energias, sabe? Ele acaba com a nossa bateria social. E aí, eu quero te fazer essa pergunta. A sua criatividade, a sua vontade de viver, o seu brilho nos olhos, a sua esperança, o seu senso de sentido para a vida, o exercício da sua vocação, todas essas coisas que fazem parte de uma vida pulsional na direção do bem, de um horizonte fértil e frutífero para aquilo que é bom, para aquilo que melhora a gente e explora o melhor dos nossos potenciais. Tudo isso está presente na sua vida agora, hoje. Você é essa pessoa que quando vai trabalhar, sabe, tem aquela alegria vital, essencial. Ou você tem se tornado, com o passar do tempo, aquela pessoa que só reclama, que é só negativa, sempre de cabeça baixa, não sabe muito bem para onde vai, uma pessoa, sabe, é como se não tivesse bússola alguma, como se não tivesse, como se estivesse perdida num labirinto. Pro lado de fora, para as pessoas, você finge muito bem, você demonstra que está tudo legal, mas quando você deita a cabeça no travesseiro, aí você sente o peso desse tribunal. Me conta. Eu quero conversar com você a respeito disso. Se você precisa de uma pessoa para te acompanhar nesse momento da sua jornada, a lidar com esse cansaço, a mentoria existencial foi feita para você. Está aqui no primeiro link da descrição. E se você quiser compartilhar ainda nesse vídeo, coloque aqui nos comentários como você tem se sentido. Quem é você nesses últimos anos? Será que você está nesse modo sobrevivência? Eu quero conversar com você aqui nos comentários.